Olá, dando continuidade então à leitura do capítulo Linguagem e Silêncio, do livro do Grito de Sobrevivência, O Último Silêncio, o aforismo 4.19. Olhamos para um pinheiro, em seguida para a nuvem que se move, logo para um espaço sem nuvens no céu, em seguida para a serra, logo para a casa ao longe, um pássaro atravessa o campo visual. Ouvimos seu canto, um suave vento nos bate. Respiramos um tanto mais profundamente. E tudo isso que fazemos em poucos segundos não é nomeado. Ora, claro que sabemos que pinheiro é pinheiro, pássaro, pássaro, etc. Mas nesse gesto de mover a cabeça e lançar o olhar, compreendemos o que vemos, temos consciência de tudo aquilo que vemos, mas não vemos nomeando. A nomeação como esta é tardia, posterior. Perceba. Assim, esse pensamento consciente, esse pensamento por trás, cenário, pano de fundo, grande mar, predomina em nós. Opa, onde é que eu tô, né? Enfim, sim, insisto, cada coisa tem um nome. Mas no tempo que levamos ao vê-las e a todas compreender, não nomeamos. Não repetimos o nome, não teríamos tempo para pensar nelas com palavras. A questão é que nos recusamos a conhecer esse saber animal em nós, milenar, cavernal, talvez fosse melhor dizer. E sim, depois podemos escrever, como fiz, o nome de cada coisa. Mas no instante, perceba, no instante isso não se faz. Não há tempo. O que somos é mais veloz que um verbo. 4.22, já escrevia Borges que o que os olhos veem é simultâneo, mas o que se transcreve é sucessivo, devido ao caráter da própria linguagem. 4.23, e Foucault também expressa que, por mais que se diga o que se vê, o que é visto não se aloja no que se diz. 4.23.7, há hiatos entre o olhar e a linguagem, entre a linguagem e a alma, entre a alma e o mundo. Vou pular alguns aqui. 8.1. Se uma pessoa, após algum tempo de convivência, amizade, etc., com outra, não compreender o que significam os silêncios desta, ilude-se de que compreenderia suas palavras. Acho que isso é muito comum. Eu gosto muito de observar as pessoas, assim. Sempre fui muito de ouvir, escutar as pessoas mais velhas, enfim. E muitas vezes observava que na relação delas, né, entre si, havia muitos silêncios. E aquilo foi me fazendo perceber que eram silêncios compreendidos. Não era o silêncio de quem não tinha o que dizer, mas era mais o silêncio de quem não precisava dizer. Porque o outro escutava essa pessoa integralmente, inclusive e talvez muito mais os seus silêncios. 12. A dimensão daquilo que sinto e sei e que, no entanto, é incomunicável, representa o meu estado solitário. Aquilo que só a mim se reserva, que entendo e que não posso verbalizar, caracteriza meu estado de só. Há, por certo, coisas que se comunicam sem a linguagem verbal, mas há aquelas que de nenhum modo se comunicam, que configuram a pessoa, que a fazem perceber-se como um sujeito, mas que ficam encerradas em sua própria esfera. Há uma grande faixa em nossa consciência em que não podemos ser outra coisa além de homens solitários. Pois bem, essa faixa, esse grande mar, para se falar com mais correção, é o que nos torna indivíduos profundamente únicos. E mesmo que busquemos nos perder numa massa indistinta,
há algo em nós que sobrevive à nossa estupidez. Esse algo é a solidão, o estado maior, embora nuclear, de cada ser. Ou de um ser, né? Como está escrito aqui. 13. Falta nome para a maioria dos nossos sentimentos, mas não falta conhecimento dos mesmos. Sei o que sinto, e sei quando senti antes e a que isso se relaciona. Vez ou outra, algum sentimento até é forçado a entrar no nome. Mas na grande solidão daquele que se contempla intimamente, um nome nem sempre é necessário. É só pensar uma palavra comumente usada, como amor, né? Você usa o amor como algo que você sente pelo filho, como algo que sente pelo companheiro, pelo esposo, pela esposa, pelo amigo, etc. Mas são sentimentos muitas vezes diferentes que nós pegamos e forçamos a entrar na palavra amor. Porque assim o outro vai compreender, talvez, né? Mas nós, se observarmos esses sentimentos com bastante introspecção, com um olhar voltado para o interior, nós vamos perceber suas nuances, suas diferenças. E que muitas vezes esse ato de nomeação é um pouco violento até. 18.1 A linguagem dá forma. O silêncio persiste esparso. Né? Então o silêncio não é moldado, né? Não existe um molde para o silêncio. 23. Nossas expressões corporais, bem como nossa presença, sempre comunicam algo, ainda que muitas vezes não percebamos isso. Somos um relato alinguístico que não silencia. Trinta e 32.1 Angústia. Sabemos o que ela é, o que a gera, o que a expande, mas sabemos sem linguagem. Sabemos sem dizer, sem poder dizer. E este saber que é, a um só tempo, saber e recusa de saber, este saber que revela o que nos prende, contribui para a composição da nossa liberdade. Pois a capacidade de angustiar-se é uma condição essencial para enfrentar o destino. 32.3 Se muito do que em nós pode ser chamado conhecimento encontra-se fora da linguagem. E quando aceitamos, sem muitas vezes perceber, é claro, tal conhecimento em silêncio, nos tornamos maiores. Conhecer a própria angústia, saber de onde vem e para onde nos leva, encontra-se, é provável, entre aquilo que de mais importante se pode conhecer e saber na vida. Por vezes, o mais necessário não é combater a angústia, mas justamente aproveitá-la para outras coisas, ao invés de combater o vento, que nos tornemos moinhos de vento. Então aqui entra um pouco a questão do autoconhecimento, que passa muito por essa questão de um saber linguístico, de eu conhecer muitas instâncias em mim não nomeadas, e a angústia é uma delas. Quando eu percebo a minha angústia, eu estou angustiado. Eu posso usar essa palavra angústia para um feixe gigante de impressões mais ou menos assemelhadas, né? Mas veja que conhecer isso não demanda nomear tudo isso. E o autoconhecimento, evidentemente, é uma das coisas mais importantes na vida. Conhecer a própria angústia é um conhecimento muito mais importante do que conhecer muitas coisas exteriores. Aí a pessoa perde muito tempo conhecendo os novos integrantes do Big Brother e não conhece a sua angústia, né?
E tudo isso é uma fuga dessa angústia que, no primeiro momento, parece que nos aprisiona, mas é justamente o que nos faz nos libertar, é o que nos permite a liberdade, porque angustiar-se, como eu coloquei no outro aforismo, é uma condição essencial para enfrentar o destino. Você não enfrenta o destino se você não se deparar com angústia no seu íntimo. 35.8, o silêncio como estrutura espiral de uma filosofia. 35.8.1, e também de uma vida. Deixa eu ver quantos que faltam aqui, se eu continuo ou paro. Vou continuar mais um pouco. Talvez eu consiga até terminar. 35.9. A criança conhece coisas antes de conhecer a linguagem. O aprendizado de uma brincadeira, por exemplo, se dá de maneira que a criança assimila o modo de brincar e tanto vendo alguém como criando o seu próprio jeito de proceder. É só observar os filhos, né? Tal assimilação consciente, repetida, relembrada, faz parte da estrutura alinguística que nos sustenta. 36.3. O apego demasiado à nossa condição de seres linguísticos tem, muitas vezes, obscurecido esse silêncio referencial em todas as vidas. Quando encerramos o assunto dizendo que não há escapatória para além da linguagem, estamos, na verdade, passando por cima de nossas próprias vivências diárias. Que no papel se sustente a tese de que nada é possível sem a linguagem e que nada se encontra além dela, mas que se entenda que, na vida, não é possível sustentar tal tese. Tá? Aqui eu vou pular esse trecho aqui e vou ler o seguinte, que acho que vai dar uma complementada. 36.4. Volta e meia minhas teorias podem apresentar, no papel, insuficiências, incoerências, contradições. No entanto, é preciso ter em vista que escrevo muitas vezes de costas para o papel e de frente para as vivências do meu dia a dia. Assim, posso não conseguir fazer justiça às palavras, mas procuro fazer justiça ao que vivo, que é sempre o que foco. Meus textos são convites modestos para que se olhe para fora dos textos. Xi. 37.0. O objeto possuído foi tornado símbolo. Depois o símbolo foi vertido em som e posteriormente em sinal escrito. 37.0.1. Os objetos nos ensinaram a criar o abstrato. E quando o criamos, o tornamos concreto. 39.7. Pode-se argumentar da seguinte forma: concordo que pode haver algum conhecimento além do que se pode nominar, etc. Porém, tal conhecimento não pode ser transmitido, justamente porque, para ser transmitido, o deve ser por meio da linguagem e só. No entanto, o que conheço sem um nome, algo como um encanto, algo como um temor, uma alegria, uma esperança, posso transmitir a alguém sem falar, sem escrever, com o meu olhar, mas não somente, também com a pele e com a presença, com a ausência, com algo que extrapola o corpo e seus limites. Trata-se assim de uma transmissão que não é complemento e que se compreende por completo. Relembrar que os homo anteriores aos sapiens sapiens transmitiam seus saberes sem linguagem. 39.8. Assim como o conhecimento da própria angústia está entre aquilo que mais importa conhecer, como eu falei há pouco, cabe perguntar quais são realmente os conhecimentos e saberes mais necessários à nossa existência. Aqueles, por exemplo, relacionados ao amor, ao medo, à tranquilidade de espírito. E então nos surpreendemos ao constatar que muito do que conhecemos sobre esses e tantos outros temas é em nós um saber alinguístico que identificamos quando voltamos o olhar
para a nossa alma. Os grandes e necessários conhecimentos, tantas vezes buscados a alhures, muitas vezes são alcançados quando silenciamos e permitimos que a vida, por nós, nos fale. Então, muitas vezes, silenciar e escutar a vida, tá? Então, o que ela vai dizer a mim, por mim. 39.13, o primitivo, sem linguagem ainda, olhava o mundo. Como o olhava? 39.13.1, o primitivo, sem significantes, significava o mundo. Como o significava? 39.16, em nosso tempo é fácil notar que o modo universalizado de ser, imposto pelas diversas mídias, exige que sejam utilizadas as mesmas frases ou abreviaturas de frases, para que haja entendimento entre as pessoas. Me pergunto se faz parte da evolução da linguagem entrar nesse caminho de made in, né? Me pergunto se é necessário dizer como todos e dizer a todo momento. Quem sabe, convivências mais silenciosas, fosse possível chegar a frases, digamos, mais próprias. (39.16.0) Tempo de linhas de produção linguísticas. 39.16.1. Neste nosso mundo não basta que os corpos se assemelhem. É necessário que as almas sejam vomitadas aos montes e que sejam idênticas. 39.19. Devido à intensificação das linhas de produção linguísticas, não é difícil pensar que em breve teremos meia dúzia de expressões, porque teremos embalado nossas sensações e pensamentos num formato quiçá mais prático de lidar. Tamanho o nosso medo de sermos realmente únicos, embora ansiemos por sê-lo. Tamanho o nosso desejo de nos entendermos de qualquer forma. E talvez num tempo não muito distante, alcancemos comunicações ainda mais práticas. Para o amor, este botão. Para o ódio, aquele. Para 40. Da escuridão do grito à luz do silêncio. De que maneira o grito, que era externo, veio para dentro de nosso cérebro, tornando-se assim um certo silêncio? Como chegamos ao saber linguístico e também ao pensar silencioso com palavras? Suponho que antes dessas conquistas, o que predominava na forma de comunicação do homem primitivo era o grito, ou ruídos mais semelhantes ao grito do que a palavra. Mas em tal período, como o primitivo se relacionava consigo mesmo? Ele também gritava em seu cérebro? Ele se acessava com alguma espécie de grito interno? Ou ele possuía uma forma de pensar que hoje não mais conseguiríamos compreender? Como ele se encontrava, enfim, em sua própria penumbra? Então deveríamos pensar que houve algo mais ou menos assim, um percurso da escuridão do grito até a luz do silêncio? Mas não nos precipitemos. O percurso não terminou. É possível que existam outras formas de silêncio e de luz. E, por que não, também de escuridão e de grito. Então, encerra aqui esse capítulo. Claro que, como em todos os outros, eu deixei muitos aforismos sem ler. E é um convite para a gente olhar para tudo aquilo que nós conhecemos que não é nomeado e que talvez nunca seja nomeado. E atacar um pouco essa pretensão de que tudo pode ser dito, ou como muitos disseram, que tudo já foi dito, né? E silenciar um pouco mais para ver que muitas vezes a comunicação da vida feita em silêncio, ela nos significa, às vezes, muito mais do que as nossas pretensões de dar conta de tudo.
de explicar até o último ponto final de todas as coisas. Quando o silêncio, na verdade, é uma afronta ao ponto final. O silêncio é justamente a nossa abertura a nós mesmos, uma das nossas maiores aberturas a nós mesmos.